Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal. Como vocês já sabem, um canal que é sem canalice nem oportunismo. E neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa questão dos imigrantes brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos e que foram deportados para o Brasil e que está tendo muita discussão sobre o fato deles terem sido deportados, algemados e acorrentados, e também a postura do governo federal. Como que o governo federal se posicionou? Nós vamos aqui analisar juntos onde há canalice e oportunismo na postura do próprio governo federal. Nós vamos entender como que funcionam ou sempre funcionaram as deportações vindas dos Estados Unidos, e nós vamos entender essa forma que muita gente quer tratar imigrante como criminoso, e se eles são criminosos, violadores, e nós vamos entender tudo que tudo não tem como, né? Nós vamos entender o que diz a legislação dos Estados Unidos, a legislação brasileira, e também entender a postura de muitos imigrantes que vão para um país sem entender a legislação daquele país, sem se proteger. Então vamos aqui sem canalice nem oportunismo. Como muitos de vocês sabem, eu sou brasileira naturalizada, não sou estrangeira, porque estrangeiro não tem RG, eu tenho RG e tenho nacionalidade brasileira. Para quem quiser entender a diferença entre naturalidade e nacionalidade, tem um vídeo aqui que você está vendo no card, que você pode entender e se informar sem canalice, sem oportunismo, como que funciona essa questão, beleza? Então, como muitos sabem, eu sou brasileira naturalizada e antes de vir aqui para o Brasil, eu já morei nos Estados Unidos, tá? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando a gente vai para um país para residir, quando a gente escolhe, porque nós no fundo nós somos cidadãos do mundo, nós não somos necessariamente violadores ou invasores, né? Todavia, todo o país tem sua soberania. A gente não deve violar a fronteira dos outros para a gente viver naquele país. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não fui violando a fronteira, e eu não acho que ninguém deva ir nem para os Estados Unidos, nem para nenhum país violando a fronteira, porque a partir do momento que a pessoa faça isso ou faz isso, ainda que de boa fé ou alegada boa fé, a pessoa está cometendo uma violação. Vamos falar assim, para não... às vezes as pessoas têm muita estigma com a palavra crime. Então, é uma violação, sim. Não é uma violação porque eu quero, nem porque você quer, é uma violação. A gente não pode furar a fronteira do outro país e lá viver como se as regras fossem nossas, que não é assim que funciona. Da mesma forma que a gente não vai lá e invade a casa do outro e começa a viver. Peraí, eu não gosto muito da minha casa, eu vi aí uma casa ou um prédio maravilhoso, eu quero ir lá morar, eu escolhi que eu quero ir lá. Aí eu vou lá, arrombo e vou vivendo lá junto com aquela família que reside lá. Não faz sentido. É a mesma coisa com o imigrante que vai para outro país. Muitos imigrantes, eles cometem esse erro de ir para outro país sem conhecer as regras daquele país, sem entender se eles depois podem pedir asilo, se podem pedir refúgio. Viajam muito no diz que me diz. A gente entende que se a pessoa imigra, a pessoa está indo para buscar uma oportunidade melhor. Só que muitas vezes as pessoas não conhecem nem a oportunidade no país que pretendem imigrar e vão só visando o que escutaram sobre a questão do poder do dólar ou do euro. E não entendem que para imigrar não é só, peraí, eu vou para os Estados Unidos.
Tem gente, inclusive um dos deportados falou que ele pagou 170 mil reais para ir para os Estados Unidos, ficou 8 meses preso e agora foi deportado, algemado e acorrentado e outras situações que eles alegam que passaram a bordo da aeronave. Então é muito complicado, tem que se ver essa questão. Eu não estou aqui criminalizando o imigrante, mas não, eu não concordo, eu não acho que a gente tem que violar o país do outro para a gente ter uma vida melhor, né? Assim que as coisas funcionam. A analogia que eu fiz com invadir a casa do outro para lá residir, acho que cabe perfeitamente. Agora vamos ao facto do governo ter se posicionado de uma maneira humanitária, a priori, dizendo, olha, é inadmissível que esses imigrantes estejam no território brasileiro acorrentados e algemados. Lembrando que os imigrantes eles iriam para Confins, acabaram tendo que lá em Manaus deu um problema na aeronave, tiveram que desembarcar. Aí a gente viu aquelas imagens, né, que infelizmente causa assim um certo desconforto, né? Ver aquelas pessoas naquele estado, que a gente precisa dizer que eles sim têm responsabilidade por se colocarem naquela situação, porque imigrante legal não é deportado. Então quem é deportado é só os que são deportados, imigrantes ilegais ou, no caso, imigrante legal, mas que tenha cometido algum crime que acaba fazendo dele um imigrante ilegal, porque muita gente confunde. Esses dias eu vi no canal do querido Nick Portugal, que é um brasileiro que reside em Portugal, não sei precisar se ele já é português nacionalizado, né? Mas o que eu sei é que ele reside lá, faz muitos vídeos bacanas sobre a questão, né, da vida em Portugal. E num vídeo dele falando sobre essa questão, né, uma portuguesa falou assim que o primeiro dever do imigrante é saber agradecer o lugar onde ele está, o país que lhe acolheu, e defender sempre esse país e valorizar os nacionais desse país e ser sempre grato. O imigrante, o seu dever principal é esse. Não. E isso é o que essa senhora portuguesa acha que o imigrante deva fazer. Ela acha que o imigrante tem que ser grato. Da mesma forma que se a gente recebe uma pessoa na nossa casa, acolhe, a gente acredita que essa pessoa deva ser grato, e é verdade. Isso é verdade. Só que lei da imigração não é o nosso entendimento, não é nossa subjetividade. A lei da imigração é o que é. É o que? Objetivo, normas e regras que precisam e devem ser cumpridas. Às vezes as pessoas não sabem e não sabem que não sabem e acabam falando daquilo que elas acham. E não acho que há nenhum tipo de demérito nisso, cada um fala o que quer, só que às vezes as pessoas acabam propagando essa ideia do que o que elas acham sobre um tema que elas não entendem é o correto. Então não é porque a pessoa é imigrante que o dever dela é ser grato àquela nação que lhe acolheu. O dever primordial do imigrante é obedecer, é dever obediência às leis do país que ele imigrou. Essa é o dever principal de qualquer imigrante, inclusive nos Estados Unidos, em Portugal, aqui no Brasil, em Cabo Verde, na Índia. Esse é o dever do imigrante, obedecer à lei daquele país. E por obedecer à lei daquele país, a gente entende não cometer crimes nem violações. Só que tem imigrante que comete violação desde o início. Ele fura a fronteira para ele entrar naquele país. E muito imigrante, eu quero até ser cuidadosa aqui, eles entendem, e é legítimo, de que eu tô saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos para buscar uma vida melhor, então eu não tô fazendo nada de errado. Eu vou lá, pago o coiote, eu vou fazer a minha vida lá, eu pago os impostos, só que não é assim. Se a pessoa vai pelo coiote e vai de uma maneira ilegal, tá cometendo uma violação.
E se tem violação, tem sanção. Se você for pego furando a fronteira, você pode ser capturado e devolvido para o seu país de origem. E a lei americana diz que essa devolução, deportação, não confundir deportação com repatriação, com transferência, enfim, que são outras questões. Esse vídeo, inclusive, é sobre essa questão da deportação. Então, a deportação, principalmente na lei dos Estados Unidos, diz o seguinte, olha, se a gente for deportar nacionais de outros países que estão ilegais ou entraram ilegalmente no país ou estão imigrantes regularizados no país que cometeram crimes, nós iremos deportá-los, tá? E como que nós iremos deportá-los? Da forma que diz a lei americana, ou seja, eles serão deportados algemados, acorrentados e, inclusive, só para vocês entenderem, o Estado americano, ele custeia essa deportação. É só ele? Não, como a gente vai ver, o Estado brasileiro também acabou custeando, até porque a Força Aérea entrou em ação e tudo isso é custo para nós brasileiros. Todavia, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, o governo americano paga, né, freta um voo, deporta esses imigrantes. Maioria das vezes, na deportação que é involuntária, digamos assim, igual aconteceu com essa do Trump, dessa vez no governo Trump, ela é feita através dos voos comerciais ou fretados. Aí os Estados Unidos, né, freta um avião e fala assim, esses nacionais aí vão para Cabo Verde, esses aqui vão para o Brasil, esses aqui vão para o México. E mandam esses nacionais para suas pátrias originárias, de origem. Há uma situação da deportação voluntária que é diferente da involuntária, que é como se o imigrante ele concordasse, ele acordasse com a deportação. Na deportação voluntária, o imigrante ele assina, né, um documento, ele sai, muitas das vezes ele custeia a própria passagem dele, ele sai do país. No Brasil, por exemplo, se um imigrante for deportado, né, do Brasil para o país dele de origem, ele pode custear a passagem dele, né, para não dar gasto para o governo brasileiro, ou se o governo brasileiro que custear, que mandar ele de volta para o país dele, num voo comercial, por exemplo, se um dia esse imigrante quiser retornar para o Brasil, ele tem que ressarcir os cofres públicos, ele tem que pagar ao Brasil aquele valor gasto com a deportação dele. Vocês estão entendendo? Então, os Estados Unidos, quando ele deporta essas pessoas, ele está fazendo a involuntária. Mas vocês viram aqui, quando eu trouxe para vocês a deportação voluntária entre Reino Unido e Brasil, em que o Reino Unido, além de ter pagado a passagem para mandar esses brasileiros para suas pátrias, né, para o seu país de origem, ele ainda deu um valor. Não foi de 3 mil libras para falar, a gente vai dar uma ajuda de custo para vocês. Não venham aqui pelo menos nos próximos 5 anos. Então, a gente tem que entender as várias deportações, porque às vezes a pessoa pode falar, mas Reino Unido deportou brasileiros e ainda deu um dinheiro para eles e eles não vieram acorrentados nem algemados, porque são duas deportações diferentes. Nos Estados Unidos, dessa vez especificamente, que esses 88 brasileiros vieram, eles vieram numa deportação involuntária, e lá daquela outra vez no Reino Unido foi uma deportação voluntária. Então tem suas particularidades e suas peculiaridades, tá? Então, no do Reino Unido, que é voluntária, os imigrantes tiveram uma vantagem, digamos assim, financeira, e nesse dos Estados Unidos não, porque é involuntário. Dito isso, eu quero mostrar para vocês que existem várias formas de deportação e o país que está fazendo essa deportação, ele tem suas regras. E dos Estados Unidos especificamente, não foi porque o governo Trump
que é sanguinário, que é nazista, que é fascista. Não, não é nada disso. É o protocolo do governo dos Estados Unidos. Não foi só no governo Trump que brasileiros ou nacionais que foram deportados dos Estados Unidos para os seus países de origem viajaram acorrentados e algemados. Inclusive, se a gente for prestar atenção, sem canalice nem oportunismo, no governo Biden foram deportados muitos brasileiros nessas condições. Que condições? Algemados e acorrentados. Biden foi o presidente que mais deportou brasileiros, inclusive com relação às outras nacionalidades, ele deportou menos, mas brasileiros ele foi o que mais deportou, quase 8 mil brasileiros ele deportou. Para vocês terem uma ideia, de 27 de janeiro de 2023 a 10 de janeiro de 2025, ou seja, antes da posse do Trump, a Biden deportou para o Brasil em 32 voos quase 4 mil brasileiros, para ser mais precisa, 3.660 brasileiros. Esses dados, o Poder 360 levantou lá direto com o aeroporto de Confins. Vocês estão entendendo? Foram deportados no governo Biden em praticamente 2 anos, quase 4 mil brasileiros. E sim, vieram também acorrentados e algemados. O governo do Brasil não é de hoje que sabe dessa prática. Inclusive, em 2021, na época do governo Bolsonaro, o Itamaraty questionou os Estados Unidos. Falou assim, olha, essa prática aqui viola os direitos humanos, essa prática é inadequada. Essa prática tira a dignidade da pessoa. Os Estados Unidos falaram, não, a gente continua com essa prática. E tipo, eles que não venham. A prática é essa, se eles não querem ser acorrentados ou algemados, que eles não venham ilegais para esse país. Então, desde lá de 2021, Itamaraty já tinha abordado esse tema. Não é um tema novo para nenhum governo, nem agora, nem o governo da agora, nem o governo Bolsonaro. Então, o governo agora da ocasião, Lula, ele sabe, ou deveria saber, que é uma prática dos Estados Unidos na deportação, até porque durante as deportações de Biden também vieram acorrentados e algemados. Agora, o que a gente precisa olhar aqui? Por que o governo federal dessa vez se posiciona dessa forma? E que eu não discordo, eu acho que inclusive é um posicionamento adequado, sim. A gente vai entender por que eu tô falando isso, que é um posicionamento adequado e defender os direitos e a dignidade da pessoa humana. Só que eu questiono, das outras vezes com relação ao Biden, por que não se fez notinha pública de repúdio à ministra Macalé, ou à época quando era Silvio Almeida, por que não vieram ao público fazer esse repúdio? Fica parecendo que estão tentando dizer que é Trump, o Trump que escolheu fazer essa postura, o Trump que ordenou que se algemasse e se acorrentasse os brasileiros, e não é. Então a pergunta é, durante o governo Biden, que eu citei, inclusive, que se deportou muitos brasileiros, que inclusive durante 2 anos, quase 4 mil brasileiros foram deportados, em nenhum momento o governo viu que foram algemados, ou a situação é outra pelo seguinte, como teve esse problema no avião, e aí eles tiveram que se desembarcar em Manaus, e por óbvio, aquele desembarque público aí deu publicidade àquela situação, foi isso que aconteceu, e aí o governo teve que reagir, e reagir de uma maneira mais enérgica, falando, isso é inadequado, isso a gente discorda, essas pessoas aqui não são criminosas. O que o governo está falando que não são criminosas, para a gente poder entender? Muita gente fala, não, são criminosos sim, porque eles cometeram crimes lá nos Estados Unidos. Ora, vamos entender uma coisa aqui. Se você cometeu uma violação lá nos Estados Unidos, você não cometeu violação aqui no Brasil. Você tem que responder lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. É assim que funciona.
Se eu cometi uma violação lá em Cabo Verde, eu tenho que responder essa violação lá em Cabo Verde e não aqui no Brasil. É assim que funciona. Então a gente não pode confundir as coisas e falar, eles cometeram crimes lá nos Estados Unidos. Sim, por isso que a lei dos Estados Unidos está deportando eles acorrentados e algemados. Mas nós também temos tratados internacionais que inclusive os Estados Unidos são signatários desses acordos e tratados internacionais, ou seja, eles concordaram, fazem parte desses acordos. Então, quando está no espaço aéreo internacional, não prevalece a legislação dos Estados Unidos. Não prevalece a legislação dos Estados Unidos. Agora, vamos entender, pelo menos na minha análise, eu acho que sim, que quando os Estados Unidos fala assim, olha, a gente infelizmente vai acorrentá-los ou algemá-los, eu acho que primeiro se tá na lei é regra, na verdade é objetivo. Agora a gente tem que pensar, é chato falar isso que muita gente não vai gostar, mas é o que eu penso, vou falar. Se a gente parar para pensar, uma coisa é conseguir conter 4, 5 imigrantes que estão sendo deportados em voos comerciais. Tem um voo comercial lá de 150 pessoas, tem 4, 5 imigrantes. É uma coisa. Outra coisa diferente é você deportar imigrantes num voo fretado. Conter um motim a bordo da aeronave com 150 pessoas me parece algo um pouco perturbador. Por quê? Se a pessoa a maioria deles foram encarcerados muito tempo antes de serem enviados por seus países de origem e está lá a bordo com várias outras pessoas que estão indignadas porque estão sendo retiradas à força de maneira mandatária de um país para o outro, a gente não sabe como que eles podem reagir a bordo. A gente não sabe como um pode instigar o outro a fazer um motim, pode inclusive derrubar uma aeronave. É a minha opinião. Eu avaliei muito antes de ter a sua opinião, conversei com meu marido e eu falei, eu entendo dessa forma. Por que eu entendo dessa forma? Até porque se uma pessoa, todos que estão lá são imigrantes ilegais, todos que estão lá. Se uma pessoa violou um território, e se ela cometeu crime dentro desse território, a gente entende que essa pessoa tem um pouco de dificuldade, ou teve em algum momento, não tô aqui julgando e condenando ninguém, tô fazendo análise. Essa pessoa ou essas pessoas tiveram em algum momento posturas de não seguir regras. Quem garante que dentro dessa aeronave eles vão seguir? Quem garante? Ninguém pode garantir. Agora, a gente pode discutir, poderia, quando chegasse no Brasil, tirar as algemas, ou se o governo está tão indignado que faça um acordo e a Polícia Federal Brasileira, junto com os agentes da imigração dos Estados Unidos, façam isso de uma outra forma, que o Brasil então se responsabilize da segurança desse voo, dos repatriados, que se tenha um outro tipo de alinhamento, mas não querendo dizer, não, mas eles não são criminosos porque eles não cometeram crime no Brasil. Eu concordo, mas o que está sendo posto é exatamente isso. Os Estados Unidos não está falando, eles vão acorrentados no Brasil, e no Brasil vocês também continuam mantendo eles acorrentados e algemados. Não, mas enquanto está no território americano, sai algemado. Agora, a gente pode discutir depois, por conta do espaço aéreo internacional, que não prevalecerá e nem prevalece mais a jurisdição americana, aí vale a jurisdição brasileira, que diz o seguinte: se você não cometeu crime aqui no Brasil, você não pode ser tratado como criminoso e nem ser preso, porque as pessoas chegaram presas. Aí tem essa discussão jurídica que pode ser levada adiante, mas sem canalice, sem oportunismo, para se entender como dá para ajustar. Porque se esses imigrantes indignados e chateados começarem a fazer tumulto e motim a bordo, pode dar algo perturbador, pode inclusive derrubar ou quiçá sequestrar uma aeronave.
Porque por mais que haja lá tripulação, os agentes, e ainda que tiver agente armado dentro da aeronave, que a gente sabe que depende muito da política, de várias coisas para se ter isso, ainda que eles tiver escolta armada e tudo, 150 pessoas ou até 100 pessoas, para conter 5 ou 6 é muito mais fácil de se fazer. Então, eu acho que o governo tinha que olhar dessa forma e não querer atrelar a questão de algemas e correntes ao governo Trump. É o que diz a questão da lei americana. E o imigrante, quando ele vai para outro país, ele tem que entender. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que entender a regra dos outros. Se a gente vai na casa de uma outra pessoa e a outra pessoa, por exemplo, é vegana, a gente não vai chegar lá querendo botar nossas regras porque a casa não é nossa. Senão a gente vira vizinho desse vegano, mas na nossa casa a gente come o que quiser, faz o que quiser. Tem coisas que a gente tem que olhar com lucidez, porque nós não somos animais. Eu entendo que, infelizmente, o imigrante, na maioria, não todos, ele não tem acessos. Ele vai por disse-me-disse, ele vai porque, inclusive, fala mal do Brasil para ir, porque os Estados Unidos, o sonho americano, ele não sabe nem falar inglês. Mas ele sai do Brasil para ele ir para os Estados Unidos para ficar falando abobrinha. Tem, inclusive, um canal no YouTube de um tal de Thiago Skoll, é um canal até grande no YouTube. O cara é completamente ignorante no sentido de falta de instrução, de informação, só fala idiotices, é triste, mas o canal dele engaja, o canal dele acaba sendo informação que muita gente que quer emigrar vai ter. Eu vi lá no canal do Thiago Skoll, fulano que foi pelo México sozinho, eu vi lá Beltrana que ganha X lavando banheiros, eu vi. Então a galera acaba se instruindo, que é desinformando, no caso, através de um canal desse, a galera vai. Porque aí o cara fala, porque o Brasil tá difícil aí, muitos imigrantes, o problema é esse, eles não entendem de política, que infelizmente os governantes não querem que ninguém entenda de política, mas cada um fazer o esforço sem se contaminar com político de estimação consegue. Muitos imigrantes falam, o Brasil tá ruim por conta do governo. Como se um governo A ou B ou C que desse oportunidades para o imigrante ou para o cidadão daquele país. Quantos brasileiros eu vi comentando, inclusive no post do Nick que eu falei aqui, eu queria voltar para o Brasil, mas eu não volto por conta desse governo. Olha a mentalidade de muitos imigrantes. Recompensa do tolo é a própria tolice. Ora, você escolhe ou viver dentro ou fora do Brasil, você enfrenta as consequências das suas atitudes. Muito imigrante, ele acha que ele viaja, ele pensa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ganhar $1.000 por semana. Gente, pelo amor de Deus, eu e você, a gente não vive o mesmo Brasil. O imigrante nos Estados Unidos, eles não vivem a mesma América. Lá em Portugal, Nick e outros brasileiros, eles não vivem o mesmo Portugal. A gente vive aquilo que a gente planta. No Brasil ou fora do Brasil. A gente vive a vida que a gente planta. Mas as pessoas às vezes querem culpar o outro. Aí culpa o governo dos Estados Unidos por essa deportação. Culpa a falta de oportunidade ao governo brasileiro. Não, existe falta de oportunidade em qualquer lugar. Aqui, nos Estados Unidos e em qualquer lugar. A gente cava. Agora, o que eu tô querendo dizer, não botar responsabilidade no governo. A gente tem nossas escolhas, nós somos livres. O governo não detém a nossa vida nas suas mãos. Agora, eu sei que muitos imigrantes vão sim buscar uma vida melhor, como eu falei, é legítimo isso. Agora, a gente tem que enfrentar as consequências das nossas atitudes. Se a gente escolher o risco de fazer uma coisa inapropriada, que se a gente for pego, ou mesmo sendo pego ou não, que possa dar um problema pra gente, a gente faz sabendo disso, aí depois a gente assume as consequências. A gente não culpa outra, deu errado por conta das nossas atitudes e as nossas escolhas. Aí a gente vai aprendendo. É assim que funciona.
E ninguém é professor de Deus, ninguém é santo, ninguém é perfeito, não, mas cada um vai fazendo suas escolhas e vai se ajustando nas suas escolhas, naquilo que busca, sabe? Então agora, falar que foi por conta, Trump que fez esse ato desumano, sem nenhum tipo de respeito aos direitos humanos, às questões humanitárias, não é. É regra dos Estados Unidos, assim como nós temos regras aqui também no Brasil, sabe? Os apátridas, aquele que não pertence a numa pátria, numa nação, digamos assim, eles aqui no Brasil, eles têm leis que os protegem, mas são leis brasileiras, não o que eles acham nem na cabeça deles. Eu sou brasileira naturalizada, antes de eu me naturalizei, eu passei em vários concursos que eu fiz porque eu quis fazer. Eu não poderia cobrar o governo brasileiro para me nomear porque eu logrei êxito num concurso, sabendo que a lei diz que estrangeiro residente não pode fazer concurso. Ou, quer dizer, pode até fazer, mas não será nomeado nem empossado, porque a lei diz brasileiro nato ou naturalizado. Ah, mas eu fiz o concurso, eu passei em primeiro, eu sou mais inteligente daquele certame. E daí? A regra é objetiva, não é da minha cabeça. Só pode ser empossado ou convocado brasileiro nato ou naturalizado. Então, às vezes, as pessoas acham que o que elas entendem de justiça, que é justiça, é o que elas acham na cabeça delas que é certo. Então, às vezes, as pessoas não escolhem as suas batalhas e acabam se contaminando. Eu vou para os Estados Unidos porque fulana foi, tá dando certo. Fica com inveja, querer viver a vida dos outros em vez de viver a sua própria, dá nisso. Então, assim, de verdade, como que a pessoa gasta 170 mil para violar, para cometer uma violação, para entrar num país alheio, sendo que aqueles 70 mil, já que se diz patriota, dá sim para investir aqui? Ué, não é a oportunidade que está buscando? Quantas pessoas têm oportunidade aqui no Brasil de ter uma dívida de 150 ou 170 mil reais? Vocês estão entendendo? Às vezes é a mentalidade. Agora, eu não estou falando aqui que as pessoas não possam, porque não tem condições de buscar um visto, elas não possam sonhar em ir para outro país. Elas podem, agora não devem ir sem visto. Gente, senão as pessoas estão pedindo para sofrer. A sabedoria nos protege. Não tem visto, organiza até quando tiver visto. Tem gente colocando sua prole em risco, levando crianças pequenas que podem, e às vezes até são violentadas de várias formas, para atravessar o México e entrar nos Estados Unidos sem falar inglês, sem nada. Igual a andorinha. Recompensa do tolo é a própria tolice. Infelizmente ou felizmente, nós temos regras e nós precisamos cumprir. Se lá nos Estados Unidos tem regra que se a pessoa for pega ilegalmente, pode ser deportada, e a deportação é dessa forma, é dessa forma. O governo agora, claro, tá com essas questões de comunicação e não sei o que, precisa alinhar, precisa inclusive se conectar com as pessoas, com a população como um todo, precisa se posicionar em prol dos brasileiros. E, inclusive, eu acho adequado, eu repito, como se posicionou falando, olha, não, isso aí a gente não vai aceitar, mas por que só agora? E as outras deportações, inclusive no governo Biden, que foram bem maiores. No dia 10 de janeiro agora, veio um voo dos Estados Unidos com deportados pelo governo Biden. Por que se deu publicidade por conta dessa questão do Trump? Como eu falei, porque aí deu a pane na aeronave, aí eles desceram, aí ficou público, aí o governo tinha e deveria se posicionar, beleza, mas que se posicionasse de uma maneira mais sem canalice, com respeito aos direitos humanos, repudiando o que tem que se repudiar, mas não deixar que, para entrelinhas, para a gente entender que Trump que fez aquilo. Não, essa é uma postura do governo dos Estados Unidos. O governo brasileiro tem tentado brecar isso, tem cobrado medidas ao contrário, vamos fazer negociações. Eu acho que isso fica mais adequado. Não dá para depois criticar que bolsonaristas fazem fake news, que bolsonaristas fazem isso e aquilo,
pro outro lado fazer a mesma coisa. Igual estão falando que a moça lá, que estava no drive-thru, falou pro Donald Trump não deixar os Estados Unidos virar Brasil, criaram fake news, uma vereadora do PSOL, de que essa mulher tá na lista dos deportados, sabe? Sendo que até agora não dá para confirmar essa informação, inclusive de Vitória da Conquista, a moça. Tá há 26 anos quase nos Estados Unidos. E pelo nível do inglês dela e pelo pouco que eu vi, eu acho que ela não tá ilegal lá. Mas ainda assim, setores da esquerda querendo dizer, a outra lá que defendeu o Trump vai ser deportada, porque aquela coisa, não deporta quem é de esquerda não, mas quem é de direita deporta essa gente de direita que tá lambendo o Trump. É desse jeito, é o Brasil de nós contra eles, é o Brasil de mais e menos brasileiros, é o Brasil de fake news, de um lado pode, do outro lado não pode. Aí essa vereadora falou, bolsonaristas estão achando que ruim que eu não citei a fonte, mas eles fazem a mesma coisa, beleza. Se eles fazem a mesma coisa e você concorda, é uma coisa, aí continua fazendo. Mas se eles fazem isso e você critica, como que você faz a mesma coisa? Então vocês são duas faces da mesma moeda? É o que são, duas faces da mesma moeda. E aqui no meu canal, vocês sabem, é sem canalice nem oportunismo, então não dá para botar nas costas do Trump uma postura que sempre foi adotada pelo governo americano desde a época do Bush. Agora, a gente pode, antes inclusive da época do Bush, mas eu tô falando desde a época do Bush que começou essa coisa de ter mais deportações, eu falo questão de números. A gente pode questionar outras coisas, a gente pode falar, se o Brasil, no espaço aéreo, essas pessoas não cometeram crimes aqui no Brasil, elas não deveriam ser tratadas como criminosos aqui no Brasil, nem acorrentados, nem algemados. A gente pode discutir isso. Aqui no Brasil, não da questão do governo americano, porque é regra deles. A gente tem que respeitar a soberania de cada país, não é verdade? Mas peraí, se a gente tá falando isso, não pode, porque temos nossa jurisdição e as pessoas que estão vindo, teoricamente, não cometeram crimes aqui, aí então, como eu falei, como o governo brasileiro vai se posicionar? Como? E não ficar nesse oba-oba, a gente não aceita, isso viola os direitos humanos e ficar por isso mesmo. Não, que se tenha uma resolução mais concreta, porque sim, eles não cometeram, até que se saiba, crimes aqui no Brasil, cometeram lá nos Estados Unidos, de terem cometido crimes estando regular ou crime de violação de entrar ilegal. Então a gente tem que olhar essas duas partes, porque sim, é complicado, porque o Brasil vai falar, se a gente não acorrenta e a gente não amarra os estrangeiros aqui quando a gente os deporta, a gente não vai permitir que os nossos cidadãos brasileiros estejam no nosso território acorrentado e algemado. Isso é legítimo. Agora, equilibrar isso, não numa questão sempre eleitoreira, sempre por politicagem, mas é isso, cada um avalia da sua forma e entende da sua forma. Eu acho que sim, que a gente tem que respeitar a fronteira alheia. Eu jamais violaria uma fronteira para viver, até porque eu sei que se não, Então, se a pessoa escolhe isso, tem consequências. Se eu fizer, eu tenho que estar apta para as consequências, que uma dessas consequências, se for nos Estados Unidos, é ser deportado, algemado e acorrentado. Agora, tem outras questões que eles estão trazendo, esses imigrantes que foram deportados, que foram torturados. Aí a gente vê outras questões, foram torturados, aí já não podem, não deveriam ser torturados. Mas aí a gente não sabe, será que eles começaram o mini motim a bordo, aí para tentar conter, não que justifique, tá? Mas eu tô querendo trazer aqui, para tentar conter, eles foram, sofreram violência física. Por que eu digo isso? Porque teve um que falou, eles ameaçaram nos matar.
Na minha opinião, se eles quisessem matar esses imigrantes ilegais, eles tinham matado de outra forma, inclusive envenenado lá na cadeia, na minha opinião. Poderia ter matado de uma outra forma e criado, inclusive com armas biológicas, né? Que hoje em dia dá para matar gente com arma biológica, que inclusive os Estados Unidos têm acessos. Então eu não acho que se a ideia fosse matar, eles iam bater lá no avião para poder matar, inclusive criar um atrito internacional entre dois países que são amigos, porque tem relacionamentos de amizade países, não presidente A com presidente B, porque presidente é função, cargo, depois se troca. Mas os dois países têm relacionamento, sim, de fraternidade, digamos assim. Então, acho que, não, botar no avião para tentar matar, violar, não estou dizendo aqui que eles não foram, talvez, não sofreram violência física, mas estou querendo dizer que tudo isso tem que ser analisado, avaliado, trazido à tona, sabe? Até porque muitos desses imigrantes agora parece que caíram em si, falaram que não fariam isso de novo, que perderam tempo, que o Brasil é o melhor lugar para se morar, descobriram isso porque foram para lá e agora foram deportados, algemados e acorrentados, de gente, que talvez não seja o caso deles, que fica falando que Brasil é isso, que Brasil é aquilo, é complicado, sabe? De gente, inclusive, que parece que é americano, fica falando como se já fosse cidadão americano. Eu até acho, se uma pessoa é cidadã americana e quiser defender o seu país, beleza, eu não nasci aqui, sou brasileira naturalizada, sempre defenderei o país. Talvez não muitos brasileiros, assim como pode ser que você aí não me defenda e tá tudo bem, mas eu acho que o Brasil precisa ser defendido, até porque o Brasil é um país maravilhoso. O que estraga qualquer país não é o país não é persona, são as pessoas que compõem aquele país, os seus cidadãos. Então que a gente olha isso com calma, você que queira ou que quer viajar para você emigrar para outros países, entenda, você precisa saber como funcionam as coisas naquele país. Não é numa boa, porque a minha vizinha foi, a irmã da minha vizinha foi, o meu tio foi, não é assim que funcionam as coisas. A gente não vai viver, não vai colher porque o outro viveu e fez, a gente colhe porque a gente planta. Então muita gente vai na ilusão e vai para outro país porque acha que deu certo para o João e dá certo para Maria. Não, às vezes dá certo para um e não dá certo para o outro. Tem gente que prospera em um lugar que ninguém prospera, ou que ninguém acha que prosperaria. Cada um tem a sua história e vai colhendo o que tem plantado. Ah, não, porque os Estados Unidos é um país de oportunidade. Aí a galera sai e vai sem conhecer as regras. E isso não é só para as pessoas do Brasil que vão para os Estados Unidos, não. Muita gente de vários países da África que vem aqui para o Brasil vem da mesma forma, não se informam sobre o país, sobre a forma de regularização, não entendem como que funciona a lei, não entendem os prazos, não entendem como que você tem que cumprir cada base legal. É muito difícil às vezes trabalhar com imigrante, por isso que eu tô querendo dizer que imigrante às vezes... não tô culpando imigrante, tá, pessoal? Mas tô falando assim, imigrante, às vezes, o país que o recebe fica também fica encurralado. Porque ele não entende e ele quer brigar para aquilo que ele não entende como funciona. Ele não sabe se ele tá cumprindo uma base legal. E eu sei porque eu já passei por isso. Você explica, ele não entende, ele fala porque o meu amigo falou que é de outra forma. Você tá falando aqui, mas meu amigo falou de outra forma. Aí você tenta falar, não, mas a base legal do seu amigo é diferente que o seu. Não, mentira. Meu amigo conseguiu em 3 meses. Eu também tenho que conseguir. E não entende que cada caso é um caso. Quando a imigração vai avaliar a base legal, ele avalia no cumprimento das exigências, mas tem muitas outras coisas. Então é complicado também, porque o migrante, geralmente, ele se informa no Diz Que Me Disse. E o Diz Que Me Disse é através do imigrante mesmo. E, pela lógica, se o cara é imigrante igual ele, não tô falando que o imigrante não tem informação, mas o cara não sabe muita sobre legislação e sobre como as coisas funcionam.
E ele não quer pagar um advogado para resolver as coisas dele, o imigrante, ele não quer. Ele, não, peraí. Ou ele não confia, ele fica com o pé atrás, ou senão ele acha, não, que não vale a pena ele pagar. E se ele paga, ele não espera o tempo para resolver, porque ele acha que é da cabeça dele. Então, tem muitas questões que eu acho que a imigração está muito atrelada a isso, da educação. Então, às vezes, sair para imigrar, eu não falei educação formal no sentido de habilitações literárias, não, de educação mesmo, de compreensão, de conhecimento, porque eu tenho muita gente, eu dava aula em 2016, 2017, mais ou menos, para vários engenheiros da Sherwin-Williams, que é uma multinacional, e alguns deles, mesmo na época ganhando 7, 8 mil, largaram o Brasil, foram para a Austrália, foram para outros lugares, para trabalhar em empregos que eles não trabalhariam aqui no Brasil. Gente graduada, que tem oportunidade de estudar para um concurso público, ganhar 15, 20 mil reais, mas eu não sei, fala, não, peraí, eu vou para lá porque lá eu tenho mais oportunidade. Eu acho legítimo, a gente migra por um motivo que a gente achar. Tem gente que imigra por conta da família, tem gente que imigra por conta das oportunidades que tem no lugar, mas será que tá tendo oportunidade mesmo? Será? É isso que a gente precisa avaliar. Se tem oportunidade mesmo, eu vou. Se não, né? E para concluir, eu quero mostrar para vocês a revista acadêmica que meu maridão fez no meu primeiro ano do curso de Direito. Faculdade Anhanguera não tinha uma revista acadêmica. Foi a primeira. E aí, nessa primeira edição, a coordenadora Paliuca, nessa primeira edição, eu escrevi uma coisa que eu quero aqui compartilhar com vocês, tá? Desde 2017, quase 10 anos. Que é uma crônica que eu fiz aqui sobre essa questão de fronteira alheia. Pessoas do mesmo planeta ou invasores. A grande maioria diz repudiar preconceitos de toda a ordem. Entretanto, à luz da ribalta, percebe-se o paradoxo. Ao observarmos alguns preconceitos velados, entre os quais a xenofobia, que tem crescido a passos galopantes com enfoque na Europa, onde a questão sociopolítica, o nacionalismo exacerbado se coloca de uma forma contundente, deixando a descoberto todo tipo de preconceito a ele atrelado. Todavia, a problemática da xenofobia não é um patrimônio europeu. No Brasil, muito embora de forma velada, xenofóbicos criam justificativas infundadas como parâmetro. Atitudes vistas nas vaias de recepção aos integrantes do programa Mais Médicos, PMM, nas brincadeiras, nas insinuações, nos apelidos, nas conversas banais de gente que inclusive gosta de viajar para dentro ou fora do seu país e ser bem tratado, que com razão acha um absurdo ser julgado, estereotipado ou rotulado, mas que muitas vezes reproduz esse tipo de preconceito, esquecendo-se que muitos irão ou estão em outros países por razões diversas e que há 100 anos seus avós e bisavós atravessaram o oceano para o Brasil com a mesma esperança, contribuindo para a construção do país. Aquele que levanta a bandeira apontando invasores se esquece que somos todos invasores se seguirmos a lógica de quem chegou primeiro. A história da humanidade também é feita de migrações, miscigenações, e a onda globalizante provoca transformações muito positivas se nos permitirmos ultrapassar barreiras culturais impulsionadas pelas facilidades de intercâmbio e processos de informação em razão das inovações da tecnoinformação, que sim, modernizou, agilizou as interações.
A globalização é uma grande aliada dessa pluralidade, permitindo que possamos consumir produtos, serviços, tanto nacionais quanto importados, com contribuição de diversas culturas nessas produções. O processo de globalização, a cada dia que passa, cria variadas formas de interligar povos dos mais longínquos recantos do mundo, das mais variadas culturas, religiões, línguas, economias, estreitando costumes e com essa interação possibilitando a elevação de qualidade de vida de muitos, graças às sofisticadas tecnologias postas à disposição da comunidade internacional e das trocas culturais, que inclui o aprendizado de outro idioma, contribuindo para a liberdade, crescimento, desenvolvimento do ser humano ao aproximar diferentes culturas. O que faz uma pessoa crer que tem mais ou menos direitos que outra por estar naquele pedaço de terra? Ah, cheguei primeiro, você nem nasceu aqui, você nem é daqui. Se inclusive a instituição de qualquer natureza, se inclusive no interior de qualquer sistema, família, empresa, instituição de qualquer natureza, o diferente coexiste. De um lado, a busca para preservar o status quo, do outro, a tendência de evoluir e ampliar as fronteiras, incorporar novos participantes, ampliando o campo da ação. Se não seguirmos a ideia de quem chegou primeiro, ninguém é invasor. Afinal, somos todos pessoas do mesmo planeta, que se ajudam mutuamente, que deveriam transitar legalmente para não se tornar um criminoso violando a fronteira, o espaço de outro país. Porque se arrombarmos a porta de outrem, tornarmos-nos persona non grata. Não seremos bem-vindos e nem tampouco acolhidos em virtude da abrupta chegada. Aqueles que queiram viver em outro país precisam fazer uso dos meios legais para o ingresso. Assim, deveríamos poder viver em qualquer lugar de nossa escolha, para neste trabalhar, estudar, a cidadania exercer, convivendo com o diferente harmonicamente, para que diferenças possam agregar, criar, desenvolver, sem que sejamos indiferentes a isso. Porque fatos tão aleatórios e irrelevantes como o local de nascimento precisam determinar as oportunidades que teremos. Quem somos, o que fazemos, nosso potencial, o respectivo grau de instrução e informação, as experiências pessoal e profissional não contam? Oportunidade deveria depender da meritocracia e esta, por sua vez, nada tem a ver com o local de nascimento. Deve-se salientar que sim, os xenofóbicos ainda são exceção, na época eram, né? E que no Estado democrático de direito devemos respeitar todas as opiniões, inclusive as controversas, as que não acham concordâncias com as nossas. É contraditório falar que diferenças podem convergir, que preconceitos embaçam a visão do portador, engessando qualquer entendimento, e por outro lado, tecer um olhar julgador e com a devida vênia e licença à redundância, um pouco preconceituoso até sobre os preconceitos dos outros. Afinal, todos temos os nossos em maior ou menor grau. O ideal seria que preconceitos não tivéssemos, ou que pelo menos não ferissem do jeito que ferem aqueles que de preconceitos são vítimas. Mas ideal mesmo é que deixemos de ser vítimas para sermos autores e protagonistas da nossa história. Porque sim, no mundo existem preconceitos dos mais variados.
Todavia, ainda em escala maior, temos os conceitos de amor, de empatia, da compreensão, da cooperação e compartilha. E que a ponte que nos une seja mais forte, coesa do que eventuais diferenças entre nós, para que a nossa união seja uma resposta sempre eficaz. Isso foi o que eu escrevi há 8 anos atrás, no primeiro semestre. Não foi no primeiro ano, que primeiro ano engloba os 2 semestres. No primeiro semestre do curso de Direito. Porque sim, nessa época, eu ainda era uma estrangeira residente. Eu não era brasileira naturalizada e nunca entrei violando fronteiras, mas ainda assim, quantas vezes escutei que estava tomando o lugar de um brasileiro, quantas vezes eu escutei, nossa, por que você está aqui? Brasil nem tem oportunidades. E a minha resposta é a minha vida. São os vários concursos que eu passei, é minha filha passar várias vezes no SISU, fazer faculdade na Federal grátis, não pago um centavo. Essa é a minha resposta, porque local de nascença não determina as oportunidades que a gente tem na vida. Nossas escolhas, a gente que escolhe se viola a fronteira alheia para residir ou para oportunizar a vida melhor, ou se a gente escolhe um outro caminho, que é de escolher e entrar legalmente. Erros a gente vai cometer, mas que a gente evite violar a fronteira dos outros, que a gente evite viajar para ficar ilegal no país. Se a gente fizer isso, que a gente assuma as consequências e que a gente não seja canalha oportunista, que quando o estrangeiro tá aqui no Brasil a gente acha ruim, acha tá tomando lugar dos outros, sendo que não tem uma legislação, nenhuma placa falando que você não pode estudar, que você não pode trabalhar, correr atrás, que uma vaga que você acha que um estrangeiro te tomou, você poderia ser sua. Entende? Não tem uma legislação nesse sentido. E pior, de gente que vai para fora do país, quer ser tratado com dignidade, mas reproduz xenofobia e preconceitos com estrangeiro. E a prova cabal, de que quando a gente age sem canalice, sem oportunismo, a história vai nos honrando. Porque nada como um dia após o outro que é de Deus. Porque tempo é o Senhor de tudo, Deus é o Senhor do tempo. Nunca fui canalha. Claro, a gente muda de ideias, que isso não muda quem nós tem. Mas nunca fui canalha em pensamentos. O que eu falava aquele tempo atrás sobre não violar a fronteira alheia, eu continuo mantendo hoje que não devemos ir lá para o país dos outros ilegalmente. E sim, se não tivessem ido e vivido lá ilegalmente, não seriam deportados, algemados e acorrentados, infelizmente. É isso, no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.